Bom dia, gente. Bom dia, tia. Bom dia, Bom dia, tia. meus amores. Estamos Bom aqui dia, novamente, né? Linda. Deixa eu falar para vocês aqui. A minha internet hoje está muito ruim, mais ruim do que os outros dias. Todo tempo caindo, tá bom? Mas aí a gente vai ver aqui como é que fica, tá ok? Bom dia, tia. Bom dia, meu amor. A Minha gente vai. querida, o Vitor sentiu uma dor de cabeça e não está bem. Tem como a senhora passar para as outras professoras que ele não vai poder participar? Pronto, pode deixar que Faz eu, hora eu que eu tô, aviso. faz hora que eu estou tentando instalar aqui no meu celular e não estava conseguindo. Tá bom. Pode deixar que eu aviso, tá, meu A- amor? Amanhã ele vai participar, tá bom, tia? Hoje ele faz as tarefas, tudinho. Pronto, tá certo. A tia justifica, ok? E aviso para os outros, tá? Tá bom, muito obrigada. Nada, amor. Bom dia. Ok? Bom dia. Ok, gente? Então, como a tia estava falando, a gente vai dar continuidade. Como a tia tinha falado anteriormente, que vocês iam fazer a leitura e concluir a atividade, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, para a gente acelerar o nosso conteúdo, das revoltas, né, do período regencial. Vocês viram que na regência trina provisória, ele falava dos conflitos, né? Por quê? Porque cada uma das províncias, elas queriam mandar 3 pessoas para representar, né, as suas províncias nessa regência. Mas, infelizmente, não tinha como, porque era trina, era só 3. Então, eles escolhiam 3, né, para regenciar provisoriamente. E aí, por conta disso, existiram vários conflitos e por outras consequências também. Né? As principais revoltas do período regencial foi a cabanagem, que ocorreu no Paraná, né, entre os anos de 1835 a 1840. O estopim desse conflito foi a nomeação do presidente da província do Pará, foi a primeira revolta de caráter popular, foi a cabanada, aliás, a cabanagem, né, no Pará. Então, é uma das principais, né, e muito violenta no Pará. E em seguida vem a Guerra dos Farrapos, né, que foi de 1835 a 1845, né, liderada por Bento Gonçalves, e já foi no Rio Grande do Sul, ok? Já foi um conflito causado no Rio Grande do Sul, por conta também do desejo de formar o país, né, republicano, de tornar o país republicano. Tivemos também a Sabinada, que ocorreu em 1837, essa já foi em Bahia, né? Foi uma revolta, na verdade, da classe média, os senhores de engenho, revoltoso contra a liderança de Francisco Sabino, né, da Rocha Vieira, né, que originou esse conflito que ficou conhecido como Sabinagem. Okay? Tivemos também a Balaiada, que ocorreu em 1838 a 1841, instalou a desordem por todo o Maranhão. Ou seja, a balaiada já foi no Maranhão. Aí a gente percebe que cada um desses conflitos foram em locais diferentes, né? Por quê? Porque eles queriam, cada um deles queria um representante seu na regência, ok? A gente vai para a correção agora na página 227. Primeira questão. Por que o Brasil passou por um período de regência? Lá no início, ontem, a gente falou, né, que Dom Pedro, o que aconteceu com ele, Dom Pedro I. Pode ler, quem quiser ler a resposta. Porque Dom Pedro I abdicou do trono, mas o seu filho apenas tinha 5 anos e não podia assumir o trono. Exatamente. Exatamente isso. Pode ler, João Pedro. Quer ler a resposta? Pode ler, meu amor. Sim, porque como o filho de Dom Pedro I não poderia assumir o trono por ter apenas 5 anos, foi feita uma transição em que o país foi governado por regentes.
Muito bem. Então, o Brasil, ele passou por esse período de regência justamente por conta disso, né? Dom Pedro I, ele abdicou do trono, né? Ele teve que voltar para Portugal. Então, quando acontece isso, ele não quer perder o trono do Brasil, né? Ele não quer perder aqui. Então, o que ele faz? Ele deixa o filho, né, de 5 anos, que não pode assumir, mas deixa uma pessoa, né, o regente lá. Então, o Brasil, ele passa por esse período de regência justamente por conta disso, ok? Porque o seu filho não pode, é Pedro de Alcântara, que mais tarde ganha o título de Dom Pedro II, né? Questão 2. Marque com X as alternativas que descrevem fatos que aconteceram durante a regência trina provisória. A regência foi eleita com parte do parlamento. Marca, né? A gente viu anteriormente que essa regência, ela foi feita por parte, né, do parlamento. Tinha deputados, tinha senadores que não estavam presentes, né? Estavam de férias, não foi isso? E aí, Dom Pedro, ele toma essa iniciativa de tornar o nosso país uma regência, né? Ok? B. Ficou à frente das decisões por todo o período regencial. Não marca, ele não ficou à frente, né? C. Foi composta por lusos e brasileiros. Não marca. D. Não. Era a primeira vez que o governo estava sendo exercido por brasileiros. Isso, exatamente, isso daí marca, né? A anterior, ele disse que foi composta por lusos e brasileiros. Não, era só por brasileiros, ok? Então, a D você já marca. A E. Houve muita agitação, porque diversos grupos tinham interesse em eleger o seu representante, né? Que foi o que a tia acabou de explicar para vocês. Isso aí vocês marcam. Houve bastante conflito, bastante agitação, né? As revoltas, né? Que eu acabei de explicar algumas para vocês, cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada, a Balaiada, todas essas revoltas foram justamente por conta de que eles tinham um grande interesse, né, em eleger um representante, né, da sua região, da sua província, ok? Então, marca a A, a D e a E, tá bom? Vamos para a questão 3. Descreva as mudanças que ocorreram em relação ao que a regência estava impedindo de fazer. Alguém quer ler sua resposta? Aqui. A 3. Passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados, de perdoar ministros e conselheiros de Estado, de conceder títulos, honras, ordens militares e anistias, de nomear conselheiros de Estado e de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Muito bem, Maria. Mas alguém quer ler? Pode ler. Pode ser, meu amor. Com a ascensão do imperador ao trono, o governo ganhou legitimidade, de modo que, ao contrário dos regentes, era possível tomar medidas militares mais duras, reformas às bases políticas federais e propor novas bases para a relação entre o Brasil e outros países. Ok, muito bem. Como a Maria Clara, a Maria Luísa, aliás, acabou de dar exemplos, né? Muito bem, tá correto. Diga, meu amor. A tia pode repetir a 3 para mim, porque eu não consegui pegar. A questão 3, vamos lá. Dissolver a Câmara dos Deputados, porque ele pede que descreva as mudanças, né? A gente está descrevendo as mudanças que ocorreram em relação a essa regência. Dissolver a Câmara dos Deputados,
nomear conselheiros de estados. Perdoar ministros e conselheiros de estado. Conceder títulos e honras. Ordens militares. E dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Ok, Caio? Ok, tia, obrigado. De nada. Podemos ir para a questão 4. A tia só pode repetir o finalzinho, tia? Finalzinho? Sim. Dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Questão 4. O período regencial caracterizou-se com um dos primeiros mais conflituosos de toda a história do Brasil. Cite algumas revoltas ocorridas no Brasil desta época. Muito simples, né? Te falou sobre elas. Quais foram essas revoltas? Alguém quer ler? Eu, tia. Pronto, pode ler, João Pedro. A cabanagem, a Guerra dos Farrapos e a Sabinada. Muito bem. Ok? Quem botou assim está corretíssimo, tá bom? Então foram essas, né, os grandes conflitos, né, que fez com que esse período conflituoso fosse um dos mais marcantes da história do nosso Brasil, é verdade? Guerra dos Farrapos, Cabinagem, Balaiada, Sabinada, ok? E aí a gente entra no segundo reinado, na página 128. A gente viu... Eu botei só Guerra dos Farrapos. Ok. A gente viu o período regencial, como foi um período conflituoso, não é verdade? Um período onde ficou marcado na história do nosso Brasil como um período cheio de conflitos. E aí a gente vai agora falar sobre o segundo reinado, né? Como foi esse segundo reinado aqui. Alguém para começar a leitura? Pode, Caio, pode iniciar a leitura. Tia, depois do Caio pode ser eu? Pode. Lá, Caio. Os dois primeiros períodos políticos, depois da independência do Brasil, aconteceram de forma inconstitucional. No primeiro reinado, a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I outorgou a Constituição da forma que lhe convier. E, no período regencial, aconteceu a negociação do Ato Adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Ok, Caio? Então, gente, a gente já percebe aí, né, que Dom Pedro I, ele outorga a Constituição da forma que lhe convém, né? Onde a gente vai ver mais para frente o que ele as leis que ele criou eram leis que lhe favoreciam, que favoreciam a família real, que favorecia eles, ok? Pode continuar, Caio. No período político seguinte, o segundo reinado não foi diferente. Para que Dom Pedro II pudesse assumir o império, pois já era imperador desde os 5 anos, quando seu pai, Dom Pedro I, voltou a Portugal. Foi preciso articulação de um golpe para antecipar a ocupação de Dom Pedro II ao seu posto de imperador.
pois apenas assumiria em 1843, ano em que completaria 18 anos. Para que o golpe da maioridade acontecesse e, aos 14 anos, o imperador pudesse, de fato, assumir a nação, os políticos Favorável. favoráveis e tal ato argumentaram que era o desejo do povo, tanto que há registros de que cerca de 8.000 pessoas se reuniram para saudá-lo cantando. Ok, muito bem, Caio. Então, gente, quando a gente lá em cima ele fala na outorgação da Constituição, né, por Dom Pedro I, ele já vem pensando em quê? Né? Em criar, em fazer essa outorgação da Constituição, criando atos, né, que favoreçam a si. Um deles era o quê? Era a maioridade, né? A maioridade, nós sabemos que era a partir dos 18 anos. Então, ele cria lá uma lei dizendo que a partir dos 14 anos, né, já era a maioridade. Né? Por quê? Porque o seu filho, que já era imperador, desde os 5 anos de idade, né, precisaria assumir o império, né? Mas ele só poderia assumir quando? Em 1843, quando ele completasse os 18 anos. Mas aí, Dom Pedro I, ele faz com que aconteça, né, outorgando a Constituição, mudando a Constituição, né, da maioridade de 18 anos para 14 anos, para o seu filho, né, poder assumir. É quando ele fala o golpe da maioridade, né, que acontece aos 14 anos. O imperador pudesse assumir que era o seu filho, né? Assumir a nação. Mas os políticos, né? Existia uma parte dos políticos que era favorável a esse ato, né? Eles mostraram um desejo imenso de que isso acontecesse. É tanto que ele diz que há registro, né? De cerca de 8.000 pessoas se reuniram para saudar, né? Essa outorgação, essa assunção do Dom Pedro II, né, a nossa nação, saudando ele, cantando. Ok? Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e vive a maioridade. Ok? Então, a gente já percebe, né, algo favorecendo a ele. Ok? Vamos, quem foi que pediu para ler depois do Caio? Fui eu, tio. Pronto, pode começar, meu amor. Em 23 de junho de 1840, o parlamento outorgou o golpe de maioridade, colocando Dom Pedro II imperador aos 14 anos de idade. Ok. Pode continuar. Assim, com o golpe da maioridade. Assim como o golpe da maioridade, restabeleceu-se o poder moderado e recriou-se o Conselho de Estado. Então iniciou-se o período em que o Brasil estivesse com Dom Pedro II à frente da nação, com quase 50 anos conseguindo definir as suas fronteiras e manter o seu território. Pode continuar. Para que o Brasil voltasse a experimentar um período de paz, um dos primeiros Atos. revoltas do período regencial, pois isso recebeu o título de o magnânimo. Essa configuração política do governo essa prática tornou-se ainda mais regular no ano de 1847, quando Dom Pedro mudou a configuração política do governo e criou o cargo de presidente do Conselho
de ministro, ou seja, chefe do gabinete, né? Uma organização semelhante à dos países europeus. O Brasil tornou-se parlamentarista até a próxima etapa histórica. A República, no entanto, foi um parlamentarismo às avessas, pois aqui aconteceu exatamente o contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo, ou seja, a ordem, quando ele fala isso, ele diz que todo o poder estava na mão do imperador, ok? Na economia, o Brasil começou a passar pelo ciclo do café, ou seja, o café tornou-se o principal produto de comercialização. Para chegar a esse posto de principal riqueza, muitas áreas de floresta foram completamente destruídas para dar lugar aos cafezais. E cerca de 1 milhão de escravos foram trazidos da África ou comprados do Nordeste. Nota-se que muita coisa mudava no Brasil, só não a sua situação de ser país agrário e escravocrata. Lembrando que só em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Com isso, os escravos eram comprados de senhores do Nordeste, pois a lei não permitia comprar de mercadoria, não permitia comprar de mercadores africanos, e aos poucos a imigração começou a ser incentivada. Ou seja, a gente percebe que o nosso país, nesse período do segundo reinado, ele continuou do mesmo jeito, né? Ele não tinha nada de uma república, não é verdade? Ele era ainda sob o comando do imperador. Todas as ordens vinham deles. Outra pessoa para continuar a leitura, na página 130. Tia, eu. Oi, amor. Pronto, pode continuar. Pode continuar, Kaique. É na 230, é? É. O dinheiro envolvido na produção do café trouxe benefícios para as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, além de grande desenvolvimento para a região sudeste do país. Também seria responsável pela vinda de inúmeros estrangeiros imigrantes para trabalhar nas lavouras cafeeiras. No entanto, essa mesma classe social, os cafeicultores, que foi beneficiada com ações do imperador, também articulou a sua saída devido principalmente à abolição da escravatura. No final do seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura, pois tinha interesse em aumentar o mercado consumidor de seus produtos e para isso precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados para começar a poder comprar o que quisessem. Ok, Kaique, tá bom. Então, gente, a gente percebe que nessa época, né, do café, o café ele trouxe vários benefícios, né, principalmente para as cidades da região sudeste, foi uma das regiões que mais se desenvolveu, né, com a plantação de café, né, ele ressalta aqui o Rio de Janeiro e Santos, né, trouxe um grande desenvolvimento para a região sudeste do país. E a gente vê também que seria responsável pela vinda de inúmeros estrangeiros. Foi a partir da plantação de café que começou a imigração, né? O trabalho nas lavouras fez com que várias pessoas viessem, né? Vários estrangeiros viessem para o nosso território em busca de trabalho, até porque eles eram incentivados pelo imperador. O imperador ele fazia propagandas mostrando que o Brasil tinha terras
né, tinha trabalho que eles poderiam ficar ricos, eles poderiam enriquecer. Então, eles vieram em busca disso, né? E aí, ele fazia isso por quê? Porque ele já estava vendo que a abolição não tardaria, né? E aí, eles queriam continuar com a plantação de café. Então, implantaram essa forma de trazer imigrantes, né, fazendo propagandas para trazer esses povos para trabalharem, né, nas plantações de café. Até porque o café ele beneficiava, né, todas as ações do império, né? O imperador ele também articulou a sua saída, né, principalmente porque ele sabia que a abolição da escravatura não tardaria, até porque a Inglaterra ela fazia pressão em cima do imperador, né, para que acontecesse a abolição. Ele queria aqueles povos livres, né, assalariados para ganhar dinheiro para poder comprar, né, as suas mercadorias. Ok? Quem vai continuar a leitura agora? Entretanto, o interesse interno de parte dos cafeicultores era que se mantivessem a escravidão, pois o trabalho baseava-se nessa mão de obra e tinha investido muito dinheiro nisso. Ou seja, né, os fazendeiros não queriam que a mão de obra, aliás, que a escravatura acabasse, né? Lógico, porque era o que dava lucro, né? Eles não gastavam e só tinham lucro. Assim, Dom Pedro II tentou adiar o quanto pôde a abolição, lançando leis paliativas, como as leis Eusébio de Queiroz, né? Quando ele diz leis paliativas, eram leis, como a gente pode dizer, leis fajutas, que não dava resultado, como, por exemplo, a Eusébio de Queiroz, de 1850, ela proibiu o tráfico e o comércio de escravo, mas mesmo com a proibição, continuava, né? Eles compravam os escravos que já estavam no Nordeste. E traziam ainda do continente africano, né? De formas clandestinas. A lei do ventre livre, outra lei fajuta, né? 1871, libertava todos os negros nascidos a partir da data em que a lei entrou em vigor. Se a mãe era uma negra, era escrava, o bebê nascia livre, o bebê ia para onde? Quem ia cuidar do bebê? Ele tinha de continuar com a mãe escrava, né? Então ele continuava sendo escravo. A lei do sexagenário, 1885, libertava todos os escravos com mais de 65 anos, mas pelas condições de vida, a maioria sequer chegava a 40. Outra lei fajuta, né? 65 anos, os escravos já não conseguiam, provavelmente, mais nem andar, de tanto sofrimento. Não tinham nenhuma qualidade de vida, não tinha nenhum alimento de qualidade. Então, não tinha mais nenhuma serventia para eles, né? Mas, ao se tornar inevitável a abolição, quem o fez foi a sua filha, Princesa Isabel, assinando a Lei Áurea. Logo, os cafeicultores que haviam empregado dinheiro em escravos articularam a saída de Dom Pedro II, pois sentiram-se lesados, já que a lei não previa qualquer indenização pelos escravos libertos. Ok? Dom Pedro II também se envolveu em guerras armadas, especialmente a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, como preferem os outros países envolvidos no conflito. O Paraguai era um país autônomo, tinha agricultura diversificada, indústrias não dependiam economicamente da Inglaterra, diferentemente dos países vizinhos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Seu líder, à época, Francisco Solano Lopes, desejava conquistar parte da costa litorânea a fim de ter uma saída para o mar, e para isso incorporaria territórios do Brasil, da Argentina, do Uruguai e ao Paraguai. A guerra começou exatamente para defender esses territórios, e com o dinheiro emprestado da Inglaterra, o que levou o Brasil a um desequilíbrio financeiro. Mas Paraguai não foi o único vilão da guerra. O Império Brasileiro
almejava conquistar o Paraguai para controlar a navegação na região. Assim, depois de mais de 5 anos de conflito, cerca de 80% dos habitantes do Paraguai estavam mortos, chegando ao assustador percentual de 96% dos homens. E o país estava completamente destruído. O Brasil e a Argentina conseguiram alguns milhares de quilômetros de território, tornando tomados do Paraguai, que não valiam o endividamento de ambos. E a Inglaterra foi o país que lucrou, porque aumentou seu domínio financeiro sobre a América do Sul. Ao final da guerra, ainda insatisfeito com a vitória, o governo ordenou o massacre do povo paraguaio. Portanto, uma sucessão de fatos provocou o fim da monarquia no Brasil. A insatisfação da elite agrária pela não indenização dos escravos libertos, o endividamento e as dificuldades econômicas devido ao financiamento da Guerra do Paraguai, o desejo dessa classe de mais liberdade, o poder da decisão, o temor em relação à sucessão do trono, via ser ditado por um estrangeiro, já que o imperador só tinha 2 filhas. Uma morreu precocemente na Europa, onde vivia, e a herdeira era casada com um francês. Essas situações levaram ao fim de mais um período histórico e deram início ao novo período republicano. Essa parte aqui, a gente vai debater e comentar na nossa próxima aula, a próxima semana. Ok, galera? Já passamos alguns minutinhos, já tem gente achando ruim. Vocês vão realizar a página 232, ok? Então, deixa eu ver aqui. Amanhã a gente se vê com geografia, tá bom, gente? Tchau, beijos e até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, Até tia. amanhã. Até amanhã. Tchau, tia. Quem é essa pessoa que entrou aqui na nossa sala? Essa pessoa não quer falar o nome? Não, ela é bem difícil de falar o nome. Porque a gente nunca viu esse negócio. Essa pessoa na nossa sala. Ai, meu Deus. Tchau. Desconhecida ou desconhecido. Meu Deus do céu. Que é? Tchau, minha querida. Bom, vou saindo. Adeus. Adeus. Adeus, my friends.